Vamos lá, pessoal? Então vamos lá para começar mais um bate-papo aqui com o nosso coordenador pedagógico. É importante para a gente esclarecer para os pais com maestria o que nós queremos fazer de diferente na educação aqui em Sete Lagoas, e é por isso que eu vim trazer o Ricardo, que é o nosso coordenador pedagógico, para explanar para vocês melhor aquilo que nós viemos trazer. Não de novo, mas recuperar aquilo que nós perdemos na educação. Reforço, não queremos inovar em nada, queremos voltar, recuperar aquilo que nós perdemos na educação. Esse é o nosso maior objetivo. Aquilo que foi esquecido, nós queremos trazer de volta para que seja o antídoto para o caos educacional que nós estamos vivendo. E é por isso que eu vim trazer o Ricardo para falar um pouco do método fônico silábico. Por que escolher o fônico e não o silábico? Quais são as suas diferenças? Quais são os erros que contém? E um é melhor do que o outro? Explica melhor isso para a gente, Ricardo. Boa tarde, Éder. Prazer muito grande estar aqui presente com vocês hoje. E muita gente tem falado sobre educação clássica, né? Sobre retomar os métodos de educação que de fato trazem resultado. Mas é bom também a gente entrar em alguns processos práticos, como será feito no dia a dia. E uma das escolhas que o Colégio Virtus Dei fez foi escolher o método fônico de alfabetização frente ao método silábico, que é amplamente aplicado no Brasil hoje em dia. Qual é a diferença básica entre eles, se nós precisássemos se explicar de uma maneira bem intuitiva para os pais? Hoje aplica-se o método silábico, ou seja, a construção de sílabas, a junção de sílabas para que as crianças possam ser alfabetizadas. É um método contraintuitivo, né? É um método que na cabeça da criança muitas vezes não faz muita razão e ela acaba decorando a junção de símbolos que não têm significado para ela. Por que símbolos que não têm significado? Porque a letra, ela é um símbolo. Se a gente precisasse explicar o que é um símbolo é algo, é um pictograma, é um desenho, é uma representação universal. Isso é um símbolo. Quando algo tem uma representação universal, aquilo ganha característica de símbolo, explicando bem superficialmente. A letra, ela é um símbolo. Ela representa algo em qualquer lugar que eu sou. Então eu preciso ensinar para a criança o que esse símbolo representa. É isso que o método fônico faz. Ele relaciona grafema, o desenho da letra, com o fonema, o som que a letra faz. Então a criança ela é ensinada a relacionar o grafema, o símbolo, a letra, com o som que ela escuta, com o som que ela emite. E ela começa a ser alfabetizada e desenvolver o seu processo de leitura pela relação grafema-fonema, o que é completamente intuitivo e faz muito mais sentido neurológico, no neurodesenvolvimento, na percepção da criança. Ótimo. É isso aí que nós queremos trazer no Colégio Virtus Dei. E outra pergunta que eu queria fazer para o Ricardo é sobre o modelo de ensinar-se matemática. Que modelo é esse? Vamos adotar como tem se adotado por aí ou de Singapura? Como vai ser, Ricardo? No Colégio Virtus Dei, nós adotamos a metodologia de ensino de matemática de Singapura. É a mesma matemática de sempre, porém ensinada de um jeito correto, digamos assim, né? Se a gente pegar todos os processos avaliativos internacionais que nós temos, nós percebemos o quanto o Brasil tem, ano após ano, caído em posições, né? Isso mostra que o ensino de matemática no país tem uma defasagem muito grande. Em números, nós temos aproximadamente 4 anos de defasagem no ensino de matemática no país. Então, um jovem do 9º ano, na verdade, ele tem uma capacidade de raciocínio lógico matemático de um aluno de 5º ano. Então, ele sai dos anos finais fundamental com uma capacidade de raciocínio lógico matemático que ele deveria ter quando ele sai dos anos iniciais do ensino fundamental. Em que se baseia o método de Singapura para ensinar matemática? É um tripé que eles chamam de concreto, pictórico e abstrato. Hoje, ensina-se matemática direto no abstrato. Então, eu pulo 2 etapas, já apresento um número para a criança e eu quero que a criança entenda o que esse número significa. Eu quero que a criança saiba trabalhar com esse número sem sequer ter feito a relação símbolo
significado. O número por si só é só um símbolo. O método de Singapura, ele parte do concreto, do que a criança pode tocar, do que a criança pode sentir, experimentar e viver. Uma vez que eu parto do concreto, eu parto do ponto da criança, do local onde a criança se encontra, da circunstância da criança. Eu ensino matemática com esses concretos. Um exemplo prático, se eu preciso ensinar contagem, por que não usar tampinhas? Por que não usar bolinhas de gude? Por que não usar manipuláveis com os quais a criança pode agrupar, com os quais a criança pode interagir? Uma vez que a criança entende o mundo concreto, eu passo para o pictórico, ou seja, eu crio uma representação para aquele concreto que ela aprendeu a trabalhar. E por fim, de fato, eu entro no abstrato. Eu começo com as abstrações, eu ensino o conceito numérico, a aritmética, a geometria. E aí a criança consegue entender a matemática de fato. E além do tripé CPA, concreto, pictórico, abstrato, a forma como é apresentada, ensinada a matemática de Singapura, é uma forma com um pouco mais de paciência em um mundo tão fast food, né? Entende-se que todo conhecimento ele precisa de pelo menos 3 anos para ser consolidado. Processo. É um processo de aprendizagem. Eu não posso esperar que a criança aprenda matemática, aprenda um tópico matemático em uma semana, em 15 dias. Existe um processo de aprendizagem. Então o método de Singapura, ele cria isso, uma gradação, um nível de aprendizagem. Eu começo fácil e vou tornando difícil com o tempo, vou aumentando a dificuldade. Quando eu percebo que a criança parou de avançar, eu retorno, refaço a base e volto a progredir em dificuldade. Por isso é um método tão eficiente em ensinar a matemática das crianças. É isso aí, pessoal. Vocês podem contemplar aqui um pouco como nós faremos no dia a dia do colégio. Isso é muito importante para a gente, trazer essa transparência, para sermos claros com todos vocês que estão colocando os filhos aqui conosco, confiando a primeiro ano da instituição, o melhor para o seu filho. Você pode ter certeza que nós estamos nos dedicando, nos esforçando muito. E eu gostaria de pedir ao Ricardo que deixar sua mensagem para os pais que ainda estão inseguros de colocar os seus filhos aqui conosco. Então, nesse momento, uma mensagem não é de coordenador pedagógico para pais, mas é de pai para pai, né? Porque além de coordenador pedagógico, meu filho está matriculado no Colégio Victus Day. E o Colégio Victus Day foi uma resposta de oração para mim, para minha esposa, e eu tenho certeza, para muitas famílias. Nós estamos preocupados com a salvação do seu filho, com a salvação da alma do seu filho. E nós sabemos o quão importante é uma formação integral, uma formação moral, uma formação espiritual e sim também cognitiva. Então acredite, nós estamos preocupados também com a excelência acadêmica do que será ensinado para os filhos de vocês.